A igreja cristã já está dizendo, ela se chama igreja cristã porque ela foi fundada por Cristo. Né? Então, a começar por aí. Bom, aí vamos seguir adiante. É um resumo do resumo, hein? Mas isso vai ajudar vocês bastante. Né? Então, os primeiros 4, 5 séculos aí, a igreja ela ainda meio que permaneceu. Entendeu? E depois ela se perdeu. Né? E aí voltou agora, né, 500 anos, faz 500 anos, com a Reforma Protestante. Então ficou um vácuo aí, de 1000 anos, a qual é chamado de, né, muitos chamam de, o período das trevas. Embora alguns dizem, não, o período das trevas foi só uma parte, foi 500 anos só. Não, outros dizem não, esses 1000 anos foi período das trevas mesmo. Trevas em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Sentido espiritual, porque o sentido espiritual tem influência no natural. Entendeu? Os Estados Unidos, o maior país do mundo, né, porque foi fundado por crentes, evangélicos, puritanos, homens de Deus de verdade. Entendeu? Então, tem influência no natural. E a influência é tão grande no natural, o período das trevas foi tão grande, que a média de vida de um homem, de um ser humano, nesses 1000 anos aí, no período das trevas, era de 35 anos. As pessoas viviam em média 35. No tempo de Martinho Lutero, no tempo da Reforma Protestante, já se vivia um pouquinho mais. Martinho Lutero, ele morreu com 50 e poucos anos. Calvino com 60 e poucos. Calvino é 62, Martinho Lutero, se eu não me engano, 57. Não sou muito bom de números, mas é mais ou menos isso. Entendeu? Então, o que acontece? Você vê, hoje a média de vida é quase 80, né? E eles, que aí, às vezes pensa assim, morreu com 57 anos, ele morreu cedo, o que aconteceu que ele morreu cedo? Não, naquele tempo era normal, já viveu até bastante. Né? Então, no ano de, vamos começar por aqui, no ano 318, se converteu, entre aspas, um homem chamado Constantino, entre aspas, ele não converteu. Entendeu? Mas ele se declarou cristão. Ele era o imperador de Roma. E ele se declarou cristão, mas ele não se converteu coisa nenhuma. Nós sabemos que ele não converteu por vários motivos, mas vou citar um deles. Ele se converteu e não se batizou. Entendeu? Nos dias, no leito de morte, uns dias antes dele morrer, aí ele resolveu se batizar. Então ele não era crente. Porque quem converte quer batizar. Alguém que converte e não quer batizar, esse é um dos motivos, mas tem muitos outros. Mas ele se declarou cristão. Ele se declarou cristão. E até ali não existia prédio, não existia igreja assim, prédio. O culto era nas casas, até o ano de 318. Né? Bastante tempo, né? Aí Constantino que deu a ideia e financiou as igrejas, os prédios. Né? Foi Constantino que financiou. E ele se declarou cristão, e aí ele dava, e declarou também, não assim tudo num dia só, mas eu estou resumindo, irmãos. Que isso foi um processo, foi longo. Mas ele declarou também a igreja cristã como a igreja oficial do Estado. Né? E ele dava 20 moedas de prata e 2 ternos para quem se convertesse, quem fosse para a igreja e se batizasse. Né? E ele mesmo não se batizou, ele batizou no final da sua vida. Né? Então, o que aconteceu? Conversões aos milhares e aos milhares e aos milhares. Só que não eram conversões verdadeiras, né? Então eu vou dar um exemplo aqui bem rápido, bem simples, para vocês entenderem uma coisa. Né? Vamos dizer que o Lula, o prefeito aqui de Pinda, o governador de São Paulo, o governador de São Paulo parece que já é até crente, mas vamos dizer que o prefeito aqui de Pinda, o Lula, eles se convertem todos e vêm aqui, entendeu? E tal, e dão dão uma bicicleta nova, não sei mais o que lá, uma roupa nova para quem vem para a igreja e tal. E aí o que vai acontecer? Né? A igreja aqui vai ter 24 cultos, um por hora, né? E ela vai estar lotada, e lá de fora lotado também, vai ter gente para cima dos púlpitos aqui sentado e tal. E aí o que vai acontecer? Esse povo são amigos meus,
São meus seguidores? Não. Eles são seguidores do prefeito, do coisa, entendeu? Então eles vão me obedecer? Não, eles vão seguir lá. Então o que aconteceu? Vocês estão começando a entender? A igreja, o mundo entrou para dentro da igreja. Não é a igreja que cresceu, o mundo entrou para dentro da igreja. Né? Então o mundo começou a entrar para dentro da igreja, mas tudo é um processo longo. Então não foi do dia para a noite. Então por isso que nós consideramos que até os 500 anos, mais ou menos, ainda tinha algum resquício de cristianismo. Depois dali para frente, então, é considerado como do ano 500, mais ou menos, um pouquinho antes, um pouquinho mais, né? Até a Reforma Protestante é considerado, então, os 1000 anos das trevas, né? O período das trevas, onde praticamente não existia crente. Entendeu? E por que praticamente não existia crente? Porque igreja instituída só tinha a igreja católica. E não tinha como fazer, porque quem discordasse deles, eles matavam. Mas não matavam de maneira simples, eles matavam de maneira com bastante tortura, né? Que é para você ver. Por exemplo, na Reforma Protestante, né, tinha um homem, um pré-reformador, que as pessoas falam muito da reforma, não falam da pré-reforma. Que existiam muitos homens de Deus, antes de Martinho Lutero, que tentaram fazer a reforma, foram chamados de pré-reformadores, mas eles não conseguiram. Né? Eles não conseguiram. Por que eles não conseguiram? Provavelmente, eu acredito porque o período era mais das trevas, a igreja católica tinha mais poder, mais domínio, entendeu? Quando Martinho Lutero, talvez a igreja católica tivesse um pouquinho enfraquecida, e Martinho Lutero era um cara muito influente, por causa disso, de repente, eles não conseguiram matar. Né? Então, eles inclusive queimaram vivo um homem chamado John Hus, né? E esse homem, quando ele estava sendo queimado vivo, quando ele estava em praça pública, ele estava morrendo ali, sendo queimado vivo, ele falou: vocês estão matando um ganso, mas Deus está levantando um cisne, e esse ninguém vai conseguir matar. Diz que ele estava se referindo que o ganso era ele, e o cisne era Martinho Lutero, que viria depois e que faria a reforma protestante. Entendeu? Então, o que acontece? Nesse período milenar, a igreja católica, ela tinha poder de Estado, entendeu? Tinha lá imperador, tinha lá quem mandava era o Papa. Ele mandava prender, mandava soltar. Mandava matar, entendeu? Não. Então o Papa ele tinha poder de Estado. Poder de Estado é como se eu fosse pastor e o presidente do Brasil ao mesmo tempo. Então ele era o líder espiritual e ele era um líder também. Então ele tinha poder de Estado, ele tinha poder de exército. Tinha domínio sobre o exército, ele conduziu, a Igreja Católica conduziu as cruzadas. Não sei se vocês já ouviram falar, quando ministrei sobre a história da igreja, eu expliquei bem o que eram as cruzadas. Cruzadas as cruzadas é uma expedição, vamos dizer assim, é uma expedição militar, comandada pela Igreja Católica. Entendeu? Né? Comandada pela Igreja Católica, que eles queriam invadir Jerusalém. Né? Então, agora, então, o que acontece? Depois desse... se não tivesse... É que eu estou tentando resumir tanto que às vezes não sei por onde começar. Né? Se não tivesse se levantado esses homens de Deus, esses pré-reformadores que foram contra a Igreja Católica, não existia cristianismo até hoje. E aí você fala assim, mas nesses... uma coisa importante é você falar. Crente sempre existiu. Nunca houve um período que não existisse um crente. Então, nesse período milenar, existia crentes. Só que não como igreja instituída, como prédio, porque eles matavam. Entendeu? Então, tinha os crentes, mas eles tinham que praticar o cristianismo isolado, nos porões e no coração deles só, né? Porque senão ele morria. Né? E na época dos reformadores já tinha perseguição, alguns morreram, mas já era menos. Como eu disse, acho que a Igreja Católica já não tinha mais aquela força de Estado. Não tinha tanta força, tanto poder civil, entendeu? A Reforma Protestante, ela não tem nada, vezes nada, vírgula, nada a ver com essas seitas que o líder subiu no monte, disse que Deus desceu lá e falou com ele, ninguém viu, ninguém comprovou, ninguém estava lá, só ele, e aí junta um monte de seguidores. E sempre uma nova doutrina. Né? Entendam, a Igreja Católica, ela não, a Reforma Protestante, a Igreja Católica, a Reforma Protestante,
que é muito ligada, né, a Igreja Católica aqui com essa coisa, né? A reforma protestante, ela não tem nada a ver com nova doutrina, com novas invenções, com uma nova visão de Deus. Isso é tudo coisa do diabo. Isso é tudo coisa do capeta. A reforma protestante, entendeu? Ela tem a ver com as Escrituras. A reforma protestante não é uma nova visão. A reforma protestante é para voltar às Escrituras. É um movimento religioso, podemos chamar assim, de volta às Sagradas Escrituras. Volta ao cristianismo verdadeiro. É uma volta, né, aos princípios fundamentais dos apóstolos. A reforma protestante, ela é isso. E a ideia de Martinho Lutero não era sair da Igreja Católica, que a Igreja Católica voltasse à verdade. Só que isso não foi possível, eles expulsaram ele de lá, né? Então, agora eu quero que vocês entendam também que, tipo, Martinho Lutero e Calvino são homens mais conhecidos, mas não foi eles sozinhos que fizeram a reforma, gente. É uma equipe, uma geração. Então, falando em geração, põe aí depois as 5 solas aí para mim, por favor. É uma geração. Então vamos falar da primeira geração. Então Calvino, por exemplo, ele não fazia parte dessa primeira geração. Por quê? Porque Calvino tem ali, eu acho que se não me engano, 27 anos de diferença, Calvino e Lutero. Então, quando Calvino começou o seu ministério, Lutero já estava no fim do ministério. Então eles praticamente não se encontraram, né? Praticamente. Então, quando um estava terminando, o outro estava começando. Então, isso quer dizer que, né, Calvino já é uma segunda geração. Entendeu? Então, a geração de Lutero, né, que fez ali a reforma protestante, e a geração de Calvino deu, então, é lógico, esse também deu a continuação e tal, entendeu? Então, mas eles, é que a gente acaba mencionando mais essas pessoas mais conhecidas, mas não é uma pessoa, né? E os 5 pontos do calvinismo que nós estamos pregando aqui, eu já expliquei para os irmãos a respeito do Sínodo de Dort. Isso aí foi decidido no Sínodo de Dort, né, que foram 154 reuniões, demorou 7 meses, 84 teólogos, juntando com os príncipes e os governadores das províncias, tinha mais de 100 homens de Deus ali, debatendo durante 154 reuniões, durante 7 meses, para decidir o que era certo ou o que era errado, né? Se era Calvino ou se era Armínios. Por quê? Porque Calvino tinha uma teologia mais ou menos parecida com a de Lutero. Embora muitos homens de Deus, muitos dizem que Lutero tinha algumas diferenças ali, eu também creio que tinha, mas não eram diferenças tão consideráveis. É mais ou menos parecida ali. Agora, apareceu um homem chamado Armínio que pregava outra doutrina totalmente diferente. Só que aí já era 4 ou 5 gerações depois. Calvino e Lutero já tinham morrido. Entendeu? Então foram os discípulos, na verdade, de Calvino, de Lutero, que ficaram e que debateram essas ideias e confrontaram essas ideias de Armínios. Que Armínios falava que perdia a salvação, que se não andasse direito perdia a salvação, ele não cria na predestinação, ele não cria totalmente na soberania de Deus e por aí afora, né? Então, tipo, talvez você vá estudar lá e você perceba que diz que ele cria na soberania. Mas não cria direito. Esse povo aí fora, eles creem na soberania de Deus. Eles até cantam, tu és soberano sobre a terra. Mas aí não crê entendeu? Que a gente é predestinado, que Deus está no controle de tudo, que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça. Não crê. Então, crê entre aspas, né? Então, não crê direito. Então, é isso que nós precisamos entender. Nós não seguimos um homem. Nós seguimos uma doutrina que foi sistematizada por uma equipe, baseada nos estudos, nos escritos deste homem, Calvino. Entendeu? Então, quando apareceu Calvino, ele... A reforma protestante já estava acontecendo há alguns anos, já tinha muita literatura, muitos escritos. Né? Martinho Lutero e muitos outros já tinham escrevido algumas coisas, mas Calvino foi um homem que mais escreveu e que sistematizou. O que é sistematizar? Ele organizou tudo que tinha, toda a literatura que tinha,
né, ele organizou e sistematizou. Por isso que ele ficou bastante famoso. E uma coisa importante, Calvino, que é importante você dizer aqui, os Estados Unidos foi fundado por cristãos puritanos. Puritanos é calvinistas. Eles foram chamados de puritanos porque eles eram puros, porque eles foram considerados pessoas corretas, pessoas justas. Então eles começaram a ser chamados. Esse nome foi eles que deram. Foi o povo que deu esse nome para eles. Né? É igual o cristianismo. Cristãos não foi os próprios cristãos que se disseram, nós somos cristãos. Não, não. Primeira vez que o crente foi chamado de cristão foi na Antioquia, que o povo de Antioquia começou a observar que eles eram diferentes. Nossa, esse povo anda de um jeito que é diferente do que a gente faz aqui. Nossa, eles são parecidos com Cristo. Eles andam como Cristo, eles são cristãos. Então, puritanos também foi assim que eles ganharam esse nome de puritanos. Agora, só para você ter uma ideia, eu estou querendo dizer para vocês isso aqui, sabe por quê? Aonde um cristão verdadeiro, aonde um cristão autêntico, verdadeiro, põe os pés, aquele lugar muda. Muda as leis, muda tudo. Tudo, entendeu? Então eu quero falar para vocês de Genebra, né? O Martinho Lutero, ele era um monge alemão. O Calvino, ele era francês. Mas com a perseguição e para se livrar da morte, ele fugiu para Genebra. Fugiu para Genebra. Porque Genebra é na Suíça. Né? E ele fugiu para essa cidade aí de Genebra, para Genebra. Então, olha o que aconteceu. Genebra era um lugar... Por que ele fugiu para Genebra? Porque Genebra era um lugar onde tinha mais cristãos. E tinha, então, mais cristão, tinha menos perseguição. Né? E essa Genebra, naquele período, alguns dizem que dobrou 2, 3 vezes de tamanho a cidade. Por quê? Porque ela se tornou realmente uma cidade refúgio. Todos os cristãos, né, os reformadores que eram perseguidos, quando eles viam que a coisa estava feia mesmo, que ia morrer mesmo, eles fugiam para Genebra. E aí Genebra cresceu muito, né, e Genebra se tornou a cidade mais próspera, né, mais próspera da história. Da época. Depois veio os Estados Unidos, que foi fundado depois. Né? Genebra, que era uma coisa fabulosa. Né? E, para falar a verdade, é até hoje. Até hoje. Não tanto mais, mas até hoje, Genebra ainda é. Por quê? Por causa dos cristãos que tiveram lá. Porque todos os grandes homens de Deus estavam sendo perseguidos, fugia para lá. Aonde eu estou querendo chegar? O que eu estou querendo que você entenda? Qual é o país que mais tem católico, cristão católico, na face da terra? Mais se declara católico na face da terra? Brasil. E qual é o país na face da terra que tem mais gente que se declara evangélico? Brasil. Por que que esses cristãos daqui, por que que os evangélicos daqui, por que que os católicos daqui não transformam coisa nenhuma? Por quê? Porque não são cristãos verdadeiros, porque são cristãos falsos. Porque se eles fossem verdadeiros, o Brasil não estaria essa pouca vergonha que está. Entendeu? Porque onde vai, pisa o cristão verdadeiro, autêntico, o lugar é transformado em todos os sentidos. Por quê? Qual que era o principal lema dos reformadores? Tudo que fazemos, fazemos para glorificar a Deus. Entendeu? Calvino, nós estamos falando aqui dos 5 pontos do calvinismo, mas Calvino não falou só dos 5 pontos do calvinismo, Calvino falou de muitas coisas. E uma das coisas que Calvino ensinou é que o dinheiro é uma bênção, que a riqueza é uma bênção, entendeu? Mas a riqueza é uma bênção e o dinheiro é uma bênção. E Calvino ensinava que você devia prosperar. Mas só que é o seguinte, não é a qualquer preço, não é ficar rico a qualquer preço. Não, ele falava que o nosso trabalho deveria glorificar a Deus. Esse era o lema dos reformadores. Em outras palavras, você ser crente não só no culto de domingo, lá na sua escola, seus estudos, a sua presença na escola, seja você aluno ou professor, deve glorificar a Deus.
A sua presença lá na empresa, seja você o patrão ou o empregado, a sua presença lá deve glorificar a Deus. A sua presença lá na sua casa, na sua família, seja você filho, mãe ou pai, deve glorificar a Deus. Esse era o lema dos reformadores. Por isso, aonde vai os puritanos, né? Vira os Estados Unidos, vira o país mais rico do mundo. Por isso, aonde vai os perseguidos para Genebra, vira Genebra a cidade mais próspera, mais abençoada do mundo. Entendeu? Então, ser crente só no dia de domingo, isso não é cristianismo. Entendeu? E nós devemos ter o desejo de prosperar, sim. Mas não a qualquer preço. Isso não é o nosso principal objetivo. O principal objetivo é glorificar a Deus. Enquanto eu glorifico a Deus e eu puder prosperar, crescer, avançar, louvado seja Deus. Esse é o lema do cristianismo. Esse é o cristianismo verdadeiro. Portanto, né? E o que acontece? Se o seu lema for glorificar a Deus enquanto você trabalha, quero lhe dar uma boa notícia. A médio ou a longo prazo você vai prosperar. Mas só que aí aquela prosperidade, ela não é maldição, ela é bênção. Porque a Bíblia não diz que o dinheiro é maldição, a Bíblia diz que é o amor ao dinheiro que é a maldição. Consegue entender? Né? É que agora já foi. Né? Vamos. Isso aqui foi meio de improviso, né? Mas eu acho que vamos passar aqui pela... Deu para entender um pouquinho? Bem resumidamente, história, né, da igreja. Então, o que aconteceu aqui? Aqui. Então vamos lá. Eu estou no ponto 4 aqui, o primeiro princípio de hoje, a respeito do segundo ponto do calvinismo, que é a eleição incondicional. O que significa a eleição incondicional? A palavra já diz. Não tinha nenhuma condição. Tivesse uma condição para a gente ser escolhido, uma condição, por mínima que seja, todos seriam reprovados, ninguém seria escolhido. Porque todos eram inimigos de Deus. Né? E Deus nunca perguntou para ninguém, você quer ser escolhido? Não. Aliás, ele fez o primeiro chamado, né? E todos rejeitaram, né? Mas quando ele fez a escolha incondicional, ele não perguntou se queria ser escolhido. Porque se ele perguntasse, o homem diria de novo, não, sou seu inimigo, como é que eu vou escolher? Como é que eu vou querer ser eu sou seu inimigo. O inimigo seu vem aqui, você fala, a pessoa inimiga sua. Inimigo mesmo, inimigo. Inimigo mortal. Aí pergunta para você quer casar comigo? O que você vai dizer? Não e não e não. Alguém casaria com seu inimigo? O homem é inimigo de Deus. Como que ele ia dizer sim? Obviamente que ele ia dizer não. Tanto que houve um chamado geral e todos rejeitaram. E aí então Deus fez o chamado, né, irresistível. Né? Mas o que acontece é o seguinte. É que as pessoas perguntam muito, né? As igrejas modernas. Mas se Deus me escolheu e eu não quiser me arrepender. Se Deus te escolheu, você vai querer se arrepender. Entendeu? Você não só vai querer, como você vai se arrepender. E se eu morrer antes, se não der tempo? Por que tem essas perguntas? Porque não creem na soberania de Deus. Dizem que creem, mas não creem. Se Deus disse que nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça, está escrito na Bíblia. Se não for da vontade dele, como que ele me escolheu e eu vou morrer antes de dar tempo de eu me arrepender? Como? Preste atenção, gente. Então, por que eles confundem tudo? Porque não creem na verdadeira soberania de Deus. Entendeu? Se Deus escolheu, você não vai morrer antes de... Mas vamos lá. Olha aqui, ó. Então, os escolhidos vão se arrepender. Olha o texto aqui. Atos 13, 48. Aqui é Paulo pregando, né, em um determinado momento da pregação. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna.
Um grupo de pessoas, Paulo está ali pregando, né? E a Bíblia diz que creram todos aqueles que haviam sido destinados, antes da fundação do mundo, todos os que haviam sido destinados creram. Então, aquele que não foi escolhido, ele não vai se arrepender. Não vai. E aquele que não foi escolhido, ele é filho do diabo, ele vai para o inferno. E nós temos que amar a todos. Porque eu falei ali que Deus odeia, isso é verdade. Mas é o seguinte, nós temos que amar a todos. Por que nós temos que amar a todos? Porque nós não sabemos quem são os filhos de Deus, quem são os filhos do diabo. Nós não sabemos, tem gente dentro da igreja que é maravilhoso e não se converteu. E tem gente lá fora que é um bandido, mas que ainda vai se converter, que é um escolhido de Deus. Então nós temos que amar a todos. Mas Deus ama os seus escolhidos, os seus eleitos. Deus ama o pecador que se arrepende, o que ainda vai se arrepender. Entendeu? Quem não vai se arrepender é filho do diabo e será lançado no inferno. E será lançado no inferno. Entendeu? Apocalipse 17:8. A besta que viste era e não é. Está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, aqui a salvação não é baseada em alguma coisa que nós fizemos. É baseada se o nome foi escrito no livro da vida. Né? Aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era e não é, mas aparecerá. Eles vão ficar maravilhados com os sinais do anticristo. Vão ficar maravilhados. Entendeu? E se você tiver um filho, um pai, que não converteu e que não vai converter, ele vai ficar maravilhado com aquilo, e se você disser que é aquilo do diabo, ele vai te perseguir, ele vai te entregar, pensando que ele está te livrando do mal, pensando que ele está te amando, que ele está te fazendo o bem, que está te fazendo um grande favor. Entendeu? Porque a enganação, ela é total. Ela é total. Porque quem não é nascido de novo e não vai nascer de novo, não é escolhido, não vai se arrepender, ele é como um animal, ele não consegue entender as coisas de Deus. A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Só espiritualmente. Nabucodonosor, quando Deus retirou a misericórdia dele, a sabedoria dele, ele foi pastar, ele foi comer capim. Entenda? A Bíblia é bem clara, Eclesiastes e tantos outros textos, que o homem sem Deus, ele é como um animal. Eu não tenho visto homens parecendo com um animal andando por aí, porque existe uma coisa chamada graça comum, e esses homens ainda estão debaixo da graça comum. Nabucodonosor estava debaixo da graça comum, ele estava meio de boa, ele estava falando até coisas sábias ali, mas quando Deus retirou essa graça comum, deixou ele meio por conta, ele foi pastar. Ele foi pastar. Né? Salmo 139, 16. Os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia sido ainda. Entendeu? Todos os seus dias foram escritos e determinados. O seu dia de morrer, ele está escrito. As horas, os dias, os anos, os minutos, os segundos. Esse está escrito. O dia que você vai morrer. Ah, então eu posso, né? Ah, e Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele nos amou, Ele enviou o seu Filho e me escolheu, e eu não vou perder a salvação, né? Porque, isso é muito estranho, eu acho que então eu vou pecar. Imagine você casar, na noite de núpcias, a sua noiva, a sua esposa, ela fala para você assim: eu te amo. Mas não é um amor comum. Eu te amo. E nada que você fizer vai diminuir esse amor que eu tenho por você. Nada que você fizer, eu vou desistir de você. Nada que você fizer, eu te amo de verdade. Darei a minha vida 1, 2, 3, quantas for preciso por você. Aí você dá uma voltinha, depois de ouvir isso, da noiva, né? Da esposa já, porque na noite de núpcias você já é esposa. Depois de ouvir tudo isso, você fala: nossa, que maravilha! Já pensou? Quer dizer que eu posso sair com um monte aí que ela vai continuar a mesma. Que maravilha!
Ah, me poupe, né? A esposa falar um negócio desse para você, você vai falar, né? Gente, eu vou viver por ela também, né? É isso que Jesus... Como pode alguém dizer que porque Jesus nos escolheu, deu a sua vida e temos garantia da salvação, então eu vou... Quem pensa assim é porque não foi escolhido, gente. É porque não é crente, não nasceu de novo. Quem nasceu de novo quer servir a Deus, quer amar, quer dar um mínimo em troca ali, embora não tenha muita coisa que a gente possa dar em troca, mas quer servir a Deus, quer amar, eu quero morar com Ele no céu. Alguém maravilhoso que me escolheu, né? E todos os nossos dias estão escritos. Ah, mas se está todos os dias escrito, eu vou ali, vou pular do prédio. Se você pular é porque estava escrito lá que nesse dia você ia pular. Entendeu? É porque estava escrito lá que nesse dia você ia pular. E eu acredito que, como eu sou cristão, deve estar escrito lá que vou viver mais pelo menos 15, ou 20 ou 30 ainda. Porque, né, embora o fato de ser cristão não é uma garantia que você vai viver muito. Porque, de repente, Deus pode te chamar logo cedo e falar, não, meu filho, a sua parte já fez, o propósito que você foi criado foi para isso, já acabou a sua missão, venha aqui comigo. Né? Tem casos que é assim. Mas é mais comum que o cristão tenha uma vida melhor, mais saudável, não bebe, não fuma, não briga, não bate na esposa, não apanha, né? Entendeu? É normal que ele viva mais. É normal que ele viva mais, né? Então, irmãos, graça não é por mérito. Se a salvação é de graça, não é por mérito. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa cumprir algum requisito, então não é graça. Então, para que Jesus morrer por nós? Né? Vamos lá para o quinto ponto aqui e o último princípio de hoje. A escolha não foi por mérito. Romanos 8, 29. Presta atenção na leitura. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu filho. Opa! Ele predestinou? Como que alguém que foi predestinado pode viver atolado do pecado? Não, ele predestinou não só para ser salvo, não só para ser salvo do inferno, mas também para ser a imagem do seu filho. Em outras palavras, ele predestinou para que a gente tenha uma vida transformada também. Né? E a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, isso aqui é tremendo, irmãos. Isso aqui é tremendo. Aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui nós precisamos explicar bem. Os irmãos lembram que eu ministrei a palavra esses dias a respeito dos 3 estágios da salvação? Lembram? Não, esse não é o único, mas esse texto aqui está bem explicadinho aqui, a questão dos 3 estágios da salvação. Por quê? Tem hora que você lê na Bíblia que parece que a salvação é coisa do passado. Tem hora que você lê na Bíblia e parece que é coisa do presente. E tem hora que você lê e parece que é coisa do futuro. Né? E tem um texto lá que fala, desenvolvei a vossa salvação. E aí é lógico, que quem acha que perde a salvação e que a coisa é na força do braço, ele pega esse texto, distorce e é um prato cheio, né? Aí, tá vendo? A gente tem que desenvolver a nossa salvação. Tem que lutar pelas obras. Entendeu? Só que aí é o seguinte, os 3 estágios da salvação, vou explicar de novo aqui. O primeiro estágio da salvação é a salvação do inferno. É a salvação do pecado. A salvação me fugiu aqui a palavra. É a salvação do peso do pecado, da consciência, da culpa. Primeiro é a salvação da culpa. Não tem mais culpa. Deus pagou a dívida. Eu não tenho mais dívida. Salvação da culpa. Então, se o diabo aparecesse aqui agora e falasse, você é pecador, é verdade, pela primeira vez, até que você falou uma verdade agora, capeta, eu sou pecador mesmo, mas só que é o seguinte, Jesus Cristo pagou o meu pecado, não te devo nada, seu sujo nojento, entendeu? Então, é a salvação da culpa, essa é a salvação do inferno. Segundo estágio da salvação, é a salvação do poder do pecado, do domínio do pecado. Então, durante a nossa vida inteira, nós vamos ter que lutar para ser salvo do domínio do pecado, não deixar o pecado nos dominar mais. Esse é o segundo estágio da salvação. E o terceiro estágio da salvação é a glorificação. É quando nós, morremos, nós vamos receber um corpo de glória. Aí é o terceiro estágio da salvação. Então, passado, presente e futuro.
A salvação, no sentido do inferno, da culpa, é obra de Deus sem a nossa participação. A glorificação, o terceiro estágio, a glorificação, é obra de Deus sem a nossa participação. O segundo estágio é uma obra de Deus também, mas com a nossa participação. A transformação de vida, santificação. Então aqui ele fala dos 3 estágios, entendeu? Né? E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, esses também glorificou. Está falando dos 3 estágios. Então ele me predestinou, antes da fundação do mundo ele me predestinou. Há 30 anos atrás ele me chamou. Esse é o primeiro estágio da salvação. Depois, quando ele fala de justificação, a justificação ela abrange o primeiro estágio e o segundo também. Porque quando eu fui salvo, ele me justificou. Mas ele me justificou não só do pecado do passado, para que eu não fosse mais para o inferno. Ele também me justificou dos pecados toda a minha vida. A morte de Jesus não pagou só o nosso pecado passado, pagou do passado, do presente e do futuro. Entendeu? E o terceiro estágio, então, é a glorificação, quando nós seremos transformados num corpo de glória. E agora aqui aquele texto que a gente leu no início. Aquele texto que a gente leu no início. Sabe essa conversinha furada que Deus não obriga nada, não obriga ninguém? Pergunta para Paulo, se Deus não obriga ninguém. Vai perguntar para Paulo. Paulo, você estava no caminho de Damasco, Deus chegou, ele conversou com você direitinho, assim, ele perguntou se você queria, se você aceitava, e ele, com palavras doces, mansas, entendeu? Ele te convenceu, foi isso, Paulo? Não foi, me derrubou do cavalo, me deixou cego, me arrebentou comigo, e eu não tive opção. Ele me obrigou mesmo, e ai de mim, se eu não pregar ainda. Entendeu? Vai pergunta para Jonas. Vai lá perguntar para Jonas se Deus não obriga ninguém. Vai. No primeiro chamado, lá em Lucas, já li esse texto aqui, lá em Lucas, no primeiro chamado, fala da festa da ceia lá, que Deus mandou chamar, Jesus fez uma ceia, ele não fala que é Jesus, fala que é o dono mas que simboliza Jesus. Ele fez uma grande ceia, mandou chamar todo mundo, os convidados, ninguém foi. Um falou, eu comprei uma junta de boi, tenho que treinar. O outro falou, eu tenho um casamento, preciso ir. Ninguém foi. E aí o que o dono o senhor ali da grande ceia falou para o seu servo, chamou o seu servo, vai na rua, encontra os aleijados, quebrados, arrebentados, coisas, e obriga eles a entrar, obriga eles a vir para que a minha festa fique cheia. Está lá escrito claramente. Entendeu? Mas criaram uma imagem de Deus como aquele vovozinho que concorda com tudo, bonitinho, tadinho. Você pode deitar no colo, virar por cima, virar ele de perna na cabeça, quebrar as coisas dele tudo, entendeu? Que ele vai bater palma. Criaram uma imagem de Deus como esse vovozinho. Deus não é esse vovozinho. Deus é amor, Ele é Pai, Ele é juiz. Deus é um Deus santo, um Deus irado. Um Deus que ama o bem, que odeia o mal. Um Deus que criou o céu para abrigar os seus santos, os seus escolhidos, o inferno para aqueles que não querem Deus, para os maus. Por isso as pessoas não têm temor de Deus, elas têm temor do diabo, elas têm medo do diabo. Eu tenho medo do diabo, imagina se eu tenho medo do diabo, capeta, entendeu? Imagina se eu vou ter medo do diabo, eu tenho temor de Deus, eu tenho medo de Deus. Não medo no sentido de perder a salvação, não medo no sentido, mas medo de fazer as coisas erradas e ele pesar a mão. A pessoa não tem temor de Deus, mas tem medo do diabo. Assim não dá. Tem medo do diabo, como é que eu vou expulsar um capeta se eu tenho medo do diabo? Então, mas vamos lá, Romanos 9, 11 a 22. Ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinha praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, a mãe deles, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Lembrando, esse aborrecer aqui é
sinônimo de odeia, né? Aborreci de Jacó e odiei Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Quando ele diz essa palavra, Deus, ele sabe que o homem vai questionar, então ele põe, ele explica, né? A justiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem me aprove ter misericórdia. Deus tem misericórdia de quem ele quer. Se tem 300, ele quer escolher 5, não quer escolher os outros, ele está pecando? Não. Ninguém merece nada. Né? Se alguém merecesse alguma coisa, aí ele estaria sendo injusto. Como ninguém merece nada, ele escolhe quem ele quer. Ele não é obrigado a escolher todos. Ele não é obrigado a ter misericórdia de todos. Ele não é obrigado a dar presente para todos. Se é um presente, eu dou para quem eu quero. Na parábola da grande ceia, dos trabalhadores, Deus passa, né? O chefe ali, o senhor ali da parábola, que aponta para Deus, né? Aponta para Jesus. Ele passa aos trabalhadores. Você está aí parado, de manhã cedo, você vem trabalhar no meu campo. Aí depois, e aí para resumir a história, ele passa 5 horas da tarde, você está aí parado, vem trabalhar no meu campo. Foi os dois, combinou com eles um denário. Entendeu? E o cara estava trabalhando, trabalhou o dia todo, suou lá, e estava todo feliz, vou receber um denário. Mas na hora que ele viu que o cara tinha trabalhado 1 hora só, recebeu um denário, ele falou, mas velho, peraí, isso é injusto. Eu tenho que receber mais. E o que o dono falou para ele? Falou, não, mas eu não combinei com você. Só porque eu sou bom e quero dar bastante para aquele ali também, você agora fica revoltado? Só porque eu sou bom? Seus olhos são tão maus que só porque eu sou bom você fica indignado? Ué, mas eu não combinei com você um denário, você tinha que ficar feliz com o denário, não estava combinado? Entendeu? Tipo, você está feliz lá com o seu fusquinha, né? Muito feliz. Olha. E fala para a mulher, ó, meu bem, meu amor, vamos agradecer a Deus aqui, ó. Fusquinha, quem tem um fusquinha bonito igual o nosso, bem, não quebra, vai direitinho, entendeu? Não paga IPVA, entendeu? Tá direitinho, tá uma maravilha, fusquinha. Vamos agradecer aqui, meu amor, a Deus, pô. Agradecer. Até o outro dia que o vizinho comprou um Honda Civic. Aí pronto, aí acabou. Aí acabou. Acabou. Tristeza total. Entendeu? Então, não é assim que funciona, irmãos. Não. Então, ó, vou continuar a leitura aqui. Pois ele disse a Moisés, terei misericórdia de quem aprove ter misericórdia. Compadecer-me-ei de quem me aprove ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura disse a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo ele tem misericórdia de quem ele quer, e também endurece quem ele quer. Endurece, Deus endurece o coração, endureceu o coração de Faraó, para perseguir o povo de Deus. Né? Então, o ímpio, porque as pessoas têm sempre essa ideia, querem saber mais do que Deus, né? Querem saber mais do que Deus e querem dar uma dica para Deus. Ô Deus, espera aí, tinha um montão de gente, você escolheu uma parte e os outros não escolheu, esses outros vão tudo para o inferno, por que não eliminou eles logo? Porque nem devia nem ter deixado eles nascer então. Né? A gente sempre quer saber mais que Deus, quer dar conselho para Deus, né? Só que aí a terra já seria o céu. Como é que seria isso? Se não tivesse o ímpio, para a gente ser treinado. Como é que seria isso? Para que eu ia estar pregando o evangelho aqui, se todo mundo já era crente aqui? Né? Tipo, a doutrina dos 5 pontos do calvinismo, ela é bem clara. Mas tem versículos lá que parecem dizer o contrário. Tem. Por que isso? Gente, eu entendo que se Deus te dá uma espada e fala, ó, te dá uma espada, você vai lutar com aquele ali. O nome dele é Capetinha. Você te dá uma espada, ele vai dar uma espada para o capeta também. Deus não dá uma espada na mão de um. Que luta é essa? Entendeu? Por isso que a Bíblia é difícil, que é para a gente ter que estudar. Se a Bíblia fosse muito fácil de compreender, não tivesse nenhum versículo duvidoso, nada, para que Calvino ia precisar estudar 10 horas por dia, que houve um período na vida dele que ele estudava 10, 12 horas por dia. Estudava e escrevia seus estudos. Entendeu? Para quê?
Para que eu precisaria de gemer tanto? Para que eu precisaria orar? Para que eu precisaria de fazer 40 dias de jejum, como já fiz muitas vezes no passado, né, comendo pão e água? Para quê? Você estava tudo facinho aqui. Né? Vamos continuando a leitura aqui. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ainda? Pois quem jamais resistiu à vontade de Deus? Né? Quem jamais? Aquela pergunta retórica. Quem? Tem alguém que pode resistir à vontade de Deus? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra ou para a desonra? Você quer fazer da mesma massa, fazer um vaso para a honra ou para a desonra? Qual é o problema? Não posso? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Por que esse povo não foi eliminar logo cedo? Ele suportou para a hora certa. Esse povo que não é crente, além de servir de treinamento para nós, vai servir de testemunho no final, para Deus demonstrar o seu amor e a sua justiça. Se só houver luz, não houver treva, ninguém vai saber o que é luz. Ninguém vai saber o que é a diferença das trevas. Se Deus não manifestar as duas coisas, o seu amor e a sua justiça, ninguém vai saber o que é amor. Ninguém vai entender o que é amor. Se você quiser que o seu filho, pequenininho, entenda o que é a cor vermelha e o que é a cor verde, você vai ter que colocar 2 objetos, um de cada cor, e dizer, essa aqui é azul, essa aqui é vermelha. Se só existe verde, ele nunca vai conhecer o vermelho, irmãos. Só existe verde na face da terra, ele nunca vai conhecer o vermelho. O homem precisa ver o amor de Deus se manifestar, mas ele precisa ver a ira de Deus se manifestar. Ele precisa ver a justiça de Deus também. Como é difícil entender isso? Ah, mas eu não acho justo. Já viu isso? Não acho justo? Por que você não faz isso com o seu patrão? Você está trabalhando lá, pedreiro. Aqui temos um engenheiro, ele veio de manhã, no culto de manhã. Então, aqui você está trabalhando lá, você é pedreiro. Entendeu? E aí você chega para o patrão e fala, patrão, eu trabalho o dia inteiro, suando, entendeu? Suor caindo, né? Uma fadiga danada, sou o melhor pedreiro aqui, ganho 4 mil reais. Esse engenheirinho aí, mais novo que eu, a camisa dele nem suada tá, entendeu? E ele ganha 7, 8 mil por mês, eu ganho 4. Patrão, eu não acho justo. Você não faz isso com o seu patrão. Mas quer fazer com Deus, né? Quer fazer com Deus. Deus, eu não acho justo esse negócio de escolher um e não escolher outro. É? Mas está claro na Bíblia. Entendeu? É igual o pastor grande aí, conhecidíssimo. Falou, eu não acredito em inferno. Inferno não existe, porque eu, como pai, jamais mandaria o meu filho para o inferno. Então Deus não vai mandar ninguém para o inferno. Pronto. É o que ele faria com o filho. Ele é o modelo, não é mais Deus que é o modelo. A gente não tem que seguir mais a Deus, agora a gente tem que seguir ele. Que ele não manda o seu filho para o inferno. Todo mundo vão seguir ele agora. O ser humano não percebe, mas ele quer se colocar no lugar de Deus, ele quer questionar Deus, ele quer saber mais do que Deus. Né? Devemos fazer o que é certo, aconteça o que acontecer, que dê prejuízo que não dê. Entendeu? Como entender? Você acredita que Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo? Que Ele é uma pessoa, mas ao mesmo tempo Ele é 3? Você acredita? Tá. Mas como entender isso? Você vai morrer sem entender, você só vai entender o dia que você chegar lá. Como entender isso? Então, você entende,
Mas eu não entendo como pode um ser três e ao mesmo tempo. Mas eu creio porque está claro na Bíblia, que é três mesmo, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então está claro na Bíblia, eu creio, mesmo sem entender. Temos que fazer a mesma coisa com a soberania de Deus. Deus é soberano. E tudo Ele determinou. Mas nós somos responsáveis com o nosso pecado. É a mesma coisa. Como vou entender? Se Deus é soberano, Ele determina tudo e eu sou responsável pelo meu pecado. Eu não vou entender. Só o dia que eu chegar lá na glória que eu vou conseguir casar essas duas coisas. Mas eu tenho que crer que isso aí está bem claro na Bíblia. Deus é soberano e eu sou responsável pelo meu pecado. Deus é um e é três ao mesmo tempo. Está bem claro na Bíblia. É assim, pronto, acabou. Né? Como se diz aí no popular, agora estou usando bem essa frase, né? Entendeu ou precisa desenhar? Você quer que desenhe? Irmãos, eu falo para vocês uma coisa. A Bíblia é fácil entender? Não, não é. Mas também não é tão difícil assim não. Entendeu? Tem algumas coisas que não são fundamentais para a nossa salvação, para a nossa fé, coisa que é difícil. Vai falar sobre escatologia, mas as coisas fundamentais da nossa fé, que é importante, que é necessário, irmãos, elas são meio claras, viu? É só a gente estudar e seguir o negócio com seriedade, com sinceridade, com amor e estar disposto a pagar o preço, viu? Que se a gente ouve a palavra e não pratica, Deus não dá mais revelação, Deus não dá mais entendimento. Entendeu? O que faz você entender a palavra são duas coisas, é você estudar ela, mas tem uma outra coisa que faz você entender mais ainda do que estudar. É você, mas tem que ter as duas coisas, né? É você praticar. Você dá R$1 para o seu filho, ele rasga. No outro dia você dá outro para ele? Não dá. Se você traz uma revelação, o Pai, Deus, ele traz uma revelação da palavra para você. No outro dia você não pratica. Entendeu? A esposa vai lá e vem aqui no culto, ou abre a Bíblia e vai lá e lê. A mulher deve ser submissa. E aí ele abre o entendimento dela. E ela, gente, eu nunca tinha pensado isso. Eu pensava que eu podia mandar no meu marido. Eu pensava que os direitos eram iguais. Embora os direitos são iguais mesmo, num certo sentido, né? Mas a autoridade, né? O homem e a mulher são iguais em valor, né? Mas a Bíblia é clara, o homem é a cabeça. A mulher tem uma revelação disso. Entendeu? E aí ela vai e começa a praticar isso. E começa a agir diferente com o marido. Respeitar ele como autoridade e tal. Aí o que Deus faz? R$1 que ele deu para você, você está usando direito, ele vai dar outro. Ele vai te dar mais entendimento. Agora, se ele te dá entendimento de uma coisa, não roubar, aí você vai lá e rouba do mesmo jeito, aí ele vai te dar mais entendimento sobre roubo? Não adianta. Eu falo um negócio para ele, não pratica, não usa. Para que eu vou dar mais entendimento? Ele vai dando mais entendimento para quem vai estudando, mas principalmente para quem vai praticando a palavra. Né? Por que tem doutores e doutores que já leram a Bíblia 30 vezes e não entendem nada da Bíblia, entendem tudo errado? Porque não praticam. Aí Deus não dá o entendimento. Para que eu vou dar entendimento para alguém que não vai praticar? Para que eu vou ensinar sobre o amor para alguém que não vai querer amar? Para que eu vou ensinar sobre o mal que faz o adultério para quem que não vai querer deixar de adulterar? Prestou atenção? Vocês estão entendendo? Entendeu? Então fica de pé, então.